bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Está aqui na minha mão, estamos já caminhando para o final da nossa temporada, que está sendo top demais, incrível. Uma grande oportunidade para a gente aprender do amor de Deus, desse conflito entre o bem e o mal, esse conflito cósmico, né? Qual é a nossa cosmovisão adventista a respeito desse assunto tão importante para a nossa compreensão do que Jesus está fazendo, continua fazendo e vai fazer por você para garantir para você e para mim a eternidade, tá bom? Eu queria desde já agradecer você que está acompanhando a gente até agora, aí assistindo, ouvindo esse podcast. Esperamos sinceramente que ele esteja aí contribuindo de alguma forma para o seu crescimento espiritual, para essa reflexão profunda, para a realidade do tempo que estamos vivendo, que desses dias incríveis aí que antecedem a breve volta de Jesus. A gente está aqui, alguns ainda de ressaca, né? Uma galera aí, né? Que está voltando aí da Convenção Maranata, que aconteceu em Brasília aí, com vários jovens da América do Sul. Foi muito da hora, foi muito bom. Eu queria agradecer e parabenizar você que participou aqui da Paulista Leste, de algum lugar aqui da América do Sul, deste grande momento incrível, inspirador. Foi um marco na história para a gente reafirmar nossa esperança, nossa segurança de que pregar, falar, anunciar, amar, apressar a volta de Jesus é o melhor sentido que um jovem cristão poderia dar à vida. Então eu queria animar você, motivar você a continuar firme aí na pregação do Evangelho, anunciando que Jesus voltará, de preferência ainda em nossa geração. Estamos aí ainda nesse mês aí, trabalhando com Vida por Vidas, é uma campanha especial, educativa, para a gente continuar doando aí nosso sangue. Sangue bom é sangue de adventista, sangue de jovem adventista, e vai abençoar muita gente. Uma bolsa pode salvar até 4 vidas, então vai lá, doa, se envolva, mobilize a sua igreja e faça parte desse grande movimento, tá bom? Solidário. Queremos também aí desafiar você. Eu tô aqui com o meu moletom, frio chegando aqui em São Paulo, aqui na Paulista Leste, aqui na União Central Brasileira. Talvez na sua região aí, de algum lugar do Brasil seja diferente, mas aqui o nosso Caleb é no mês de julho e temos muito trabalho a fazer. Estamos aqui não só agasalhados, mas sendo aí o abraço quentinho de Jesus para muita gente, com ações práticas, abrindo a palavra, tocando corações. E se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá, criatura! Segundo lote está aberto aí, garanta seu kit, se envolva neste que é o maior programa ou projeto missionário para jovens. E aqui não vai ser diferente. Então corre lá e garante seu material, tá bom? Eu tenho o prazer, gente, de receber hoje aqui eles. Gente do céu, misericórdia. Eu tô tenso, hein? Os caras estudaram. As meninas também. E tá tudo anotado aqui, tá muito da hora. E eu queria ter a alegria de apresentar. Eles fazem parte de um projeto aqui. Eles estão aqui, eles representam os jovens da América do Sul, que estão atuando aqui no plantio de uma nova igreja aqui no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Eles fazem parte do projeto One Year in Mission, o famoso projeto Um Ano em Missão. Eles estão dedicando 1 ano de suas vidas. Vocês já conheceram uma parte deles aqui nessa temporada, de alguma parte desse grupo, dessa equipe. E hoje iremos conhecer pelo menos mais 3 deles. Eu vou apresentar ela, gente. Você é louco. Ela veio direto de Tucuruí, no Pará. Ela é conhecida como a rainha do açaí na nossa equipe. Ela tem 25 anos, ela é formada em tecnóloga em saneamento ambiental. É isso? Isso mesmo. Não parece, mas já tem 25 anos, gente. Apaixonada pela missão, a menina incrível, inteligente, simpática. Com muita alegria que apresento a vocês aqui a Laiane. Bem-vinda, representante aqui da União Norte Brasileira. Bem-vinda, Laiane. Muito obrigada por receberem a gente. Eu tô alegre demais, feliz por poder participar do podcast e ansiosa para a gente comentar sobre a lição dessa semana que tá ótima. Que legal, um prazer te receber no podcast no contexto. Obrigada. E você veio aí com uma menina aí, né? Tá até solteira, Sim. verdade? Não acredito. Não poderia deixar de apresentar ela, a nossa representante da União Centro-Oeste Brasileira, Carolina Rezende. Isso é louco, direto da UCOB. Missionária de coração. Eu fui anfitriã do Maranata, né? Porque aconteceu na UCOB, minha união. Aí, me sinto muito honrada de estar aqui participando com vocês. Para mim é um prazer passar o meu conhecimento, passar o que Deus, né? Passar a transbordação de Deus através de mim, né? Mas eu também não vim sozinha, eu vim com a minha dupla missionária. Você é louco, você é minha de fé, viu? Minha dupla missionária, diretamente do Tititi Lelê, Simon! Olha aí, direto Muito do obrigado, Chile. muito obrigado.
É um prazer também estar aqui e representando também parte dos jovens do Chile e representando também parte do projeto OIM, que agora está acontecendo aqui no estado do São Paulo. Mas a gente não está sozinho, a gente está com o melhor departamental. Ele é o cara! O melhor departamental Chefe! da UCB. Nosso querido pastor Fabrício. Esse português, obrigado, viu, Simon? Esse português, ele aprendeu aonde, hein, cara? Curioso, viu? E eu via uma menina lá nos estandes lá do Maranata, tem que conversar com o líder da equipe aí, viu? Uma longa história. Mas gente, ele conheceu ela no passado, viu? É um contexto diferente aqui do nosso. Mas é verdade, ela tava lá, não? Tava? Ela estava no Maranata. Tá, aproveita e manda um abraço pra ela aí, pô. Manda um saludo para você, meu amor. Olha aí, gente! Não vou falar com você, não. Não faz isso, não faz isso. Mas é isso aí, gente. É um projeto que eles param aí, dedicam um ano de sua vida a Cristo, né? Inclusive, quem tem namorada, mantenha o namoro se quiser, mas durante o projeto, aqui não tem namoro, gente. O foco é total na missão, viu? Mas alguns permanecem solteiros aí, alguns por opção, outros porque estão focados na missão. Mas é bom demais estar com vocês aqui no podcast No Contexto. E esperamos que você que está aí em casa também sinta, né, a vibe da nossa aqui, de alegria de estudar a Bíblia. Aliás, você já persegue a gente aí nas redes sociais? Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha aí os bastidores, quem vai estar vindo a cada semana, os temas e também nossos projetos aqui, ações que nós temos aqui no nosso campo e também aqui na América do Sul. Você pode acompanhar também nosso perfil. Se você também quiser acompanhar a gente no canal do YouTube, para receber esse conteúdo sempre no início de cada semana, depois do almoço, ali você do sábado, já recebe esse conteúdo em vídeo no nosso canal do YouTube Paulista Leste, ou em áudio na sua plataforma de áudio preferida. Escolhe lá, procura podcast No Contexto e você vai ter acesso também a esse conteúdo. Além de acompanhar, de ouvir, assistir, compartilhe, tá bom? Para que outras pessoas também tenham uma visão mais ampla a respeito deste grande conflito entre o bem e o mal, do qual já sabemos, já tem um vencedor. E é o lado de Jesus que a gente quer estar, tá bom? O tema da semana, mas antes disso... Eita, vamos ouvir lá, direto do Pará. Faz a oração, Elaine, por favor, vamos pedir a bênção de Deus. Igualzinho na tua sala aí, de jovens, também vai ser assim aqui. Vamos pedir a bênção de Deus. Ora com a gente. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos para apresentarmos o que estudamos durante a lição. Para te pedirmos, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos abençoar e as pessoas aí de casa possam ter ideias para passar para o seu espaço jovem. Amém. Continue, por favor, abençoando cada um de nós, que o teu Espírito Santo nos use. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Beleza, um abraço para o pastor Sóstenes aí da União Norte, União Forte. Abraço para o pastor Christian também da UNOB aí. O Cobre, falei o Cobre, você que ouviu errado. E o nosso irmão Remo, lá do Chile, também está aqui com ótimos representantes. É um prazer receber seus jovens aqui também. Bom, o tema do episódio de hoje, ali na tela, já tá por ali, ó. Tá demais, hein, gente? Muito da hora. Um tema incrível, apaixonante, enche nosso coração de esperança. O tema da semana é o veredito cósmico. Muito legal, tem uma compreensão bem mais ampla do que esse grande julgamento apresentado na Bíblia tem para nos ensinar. Eu não tenho dúvida que vai ser um episódio incrível. O veredito cósmico. Eu queria começar aqui pela tirinha da semana. Tá aqui já na tela, aqui, olha. A tirinha da semana. Eu queria ouvir aqui dos nossos convidados. Começando pelos solteiros aqui, ou solteiras. Qual é a impressão que vocês têm aí? Qual é a percepção que vocês têm? Lendo a tirinha da semana, já de cara, o que é que vocês conseguiram extrair aí? Um de cada vez, tá? Para não causar tumulto. Quem que vai começar? O que eu percebi na tirinha, logo de cara, quando eu olhei, foi o questionamento que muitos fazem, né? Sobre do porquê haver um julgamento se Deus sabe de todas as coisas. Uhum. E nós sabemos que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas nós não somos. Então, esse julgamento, Legal. esse veredito, ele vai ser necessário para que nós possamos entender do porquê que as decisões que foram tomadas. Muito bom, Yane. O interessante dessa Cada um tem uma visão tirinha- diferente. É incrível, né, cara? Como cada um consegue ter uma percepção incrível. Vai lá, Carol. O interessante dessa tirinha é que as pessoas esquecem que Deus é um juiz, né? Boa. E ele é justo.
Então, desde sempre, a palavra dele, ele nunca desmentiu, sempre cumpriu com tudo que ele fez, né? Mas elas esquecem também que o juízo vem para o nosso próprio salvamento, né? Porque essa semana a gente vai estudar sobre a expiação. Aham. Então, a gente vai entender um pouco sobre esse processo. E muitos de nós, às vezes, não entendemos o porquê do juízo, do julgamento. Boa. Sobre a tirinha, como ele fala, por que tem que haver um juízo se Deus sabe de tudo? Boa. Mas Deus mesmo sabendo, ele funciona como juiz e também como advogado. Ele vai julgando o que você faz, mas ele também, você através da oração, vai pedindo perdão e ele é tu advogado que vai perdoando tudo. Mas também precisa de um julgamento para o tempo do fim, julgar as pessoas que elas foram bom, mas também cometeram algum erro. E as pessoas que cometeram um erro, mas depois melhoraram e foram bom. Então você tem que ter um julgamento para essas pessoas. Boa. Legal é saber que o julgamento será justo, né? Primeiro porque, diferente da gente, Deus sabe de tudo. Deus sabe das intenções, Deus sabe o que está por trás de cada coisa. Às vezes a gente, por alguma forma, né, pensando em juízo, a gente sempre pensa como algo ruim, né? Como se tivesse alguém ali tentando te condenar e tal. Mas a principal, o objetivo, né, do julgamento bíblico, né, essa compreensão de que há um veredito, vai ter um momento em que um veredito será dado. Inclusive o texto da semana fala sobre isso, né? Já bem no Antigo Testamento, Deus, ao estabelecer o santuário aqui na terra e tudo que envolvia o santuário, havia um momento no ano, né? Havia um dia especial chamado de Dia da Expiação, ou Yom Kippur, ou o dia que Deus se manifestava, ou o dia do perdão. E mais do que perdão, o dia onde Deus, de forma tão simples e didática, né? Deus, ele dizia assim, olha, eu vou resolver o problema do pecado. E se a bronca é o pecado, quer dizer que eu vou tirar, não só vou perdoar, eu não só vou receber a consequência do pecado de vocês, que era morrer, né? Cada sacrifício que era feito, cada ovelhinha, cada cordeirinho que era morto, uma pombinha, um animal que era sacrificado no lugar do pecador, quando ele se arrependia e confessava os seus pecados, era uma prova do que Jesus viria fazer por nós, né? Ao morrer por nós, se entregar por nós, garantir o perdão. E o perdão só tinha uma forma, alguém tinha que morrer. E os cordeiros, os animais representavam a Jesus que iria morrer pela gente. Só que, e aí, perdoou. Mas o pecado continuava lá. Ficava ainda a mancha do pecado no santuário, uma evidência de que teve consequências, etc. Só que havia um dia educativo, espiritual, um dia onde as pessoas, no caso do povo de Israel, eram convocados para ver o que Deus ia fazer para solucionar o problema definitivamente do pecado. Tirando o pecado do meio do povo e lançando sobre o verdadeiro culpado. E eu não vou ler todo o texto, sugiro que você leia aí em casa, tá bom? Levítico capítulo 16, vai falar em detalhes todo o ritual que era feito nesse dia para que o povo entendesse como Deus iria resolver o problema do pecado. E aí eu vou ler aqui só alguns trechos aqui, capítulo 16, no verso 1 diz assim, o Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram, Nadab e Abiú morreram, né? Ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, avisa seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se ele fizer isso dessa forma, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa. E aí ele vai descrever como é que Arão deveria proceder ao entrar no santuário, né? Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas as instruções. Vai ver que ele tinha feito um sacrifício por ele e tal, por ele mesmo se purificar para depois entrar no santuário. E verso 5 fala assim, o que ele tinha que vestir, como ele tinha que vestir, tudo detalhes. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta, para a oferta pelo pecado, e o outro, um carneiro, um bode para o holocausto. Ou seja, um era para a oferta pelo pecado e o outro era sacrificado, né? Um era derramado o sangue e o outro permaneceria vivo. E era um negócio bem legal, assim, porque o verso 8 diz que era feito uma espécie de sorteio, né? Literalmente um sorteio, né? E aí fazia um sorteio e definia qual que era o bode que ia ser sacrificado e qual que era o bode que ia permanecer vivo, né? Permanecer vivo. E isso acontecia. Basicamente o texto vai dizer que aquele bode que era sacrificado, o sangue era levado até a tampa da arca pelo sacerdote, né? Só o sumo sacerdote poderia entrar lá. É um negócio bem interessante. Ele entrava no lugar
do santuário, o Santo dos Santos, derramava ali, né, na cortina o sangue, e ele entrava com o sangue no Santo dos Santos, né, no lugar mais importante do santuário, e o sangue só tinha contato com a arca em si, né, com a tampa, que a tampa era toda, né, de vidro, né, de ouro maciço. A arca toda era revestida, né, de acácia, madeira de acácia revestida de ouro, né, por dentro e por fora, e uma tampa. Aquela tampa representava a Cristo, não é? O propiciatório, que receberia toda a condenação da lei de Deus. Né? A lei não afetava o pecador, afetava Cristo, né? Jesus era a tampa que impedia da gente receber a condenação. E com o seu sangue ele expiava, ele perdoava, né? Ele purificava o pecador que confessava. Enquanto isso, o povo fora lá, todo mundo contrito: Senhor, eu pequei nesse ano, tem misericórdia, mantenha firme minha confissão aqui. Igual Hebreus diz, né? Para a gente manter firme a nossa confissão. E é interessante porque depois desse ritual, o sacerdote saía, né? E ele iria lá e simbolicamente ele confessava os pecados da nação inteira na cabeça daquele outro bode que estava vivo. Aí um homem também era selecionado, né, escolhido do meio do povo, e levava aquele bode para ser jogado, lançado no meio do deserto vivo, para que ele vagueasse e morresse lá no deserto. E assim, simbolicamente, os pecados do povo de Israel, que um dia estiveram no pecador, que foram transferidos para a ovelhinha, que a ovelhinha que morreu, que o sangue foi levado ao longo de todo o ano para o santuário, que ficou contaminado, manchado do sangue. Depois daquele dia da purificação, o dia da expiação, simbolicamente o santuário era limpo, tudo era limpo mesmo, era purificado. O sacerdote pegava aqueles pecados, simbolicamente transferia para aquele bode vivo, que era levado para o deserto, e ali ele morria. E esta era a forma de Deus dizer assim: olha, eu não só perdoei vocês. Um dia, dessa mesma forma, eu vou tirar o pecado da presença de vocês. Amém. E vou lançar sobre aquele que é de fato o originador, o causador, que foi as primeiras lições lá dessa temporada, que é o próprio Satanás. O pecado vai voltar para sua fonte, que é o próprio Satanás, e ele vai colher, como vai ser descrito aqui nas lições finais aqui, durante 1000 anos as consequências dos erros dele, e quanta gente que ele fez pecar também. Então Jesus é representado por aquele bode, por aquele cordeiro, aquele carneiro que morreu, porque Cristo morreu, e Satanás é representado por aquele bode vivo, que é enviado para o deserto para morrer e colher as consequências do pecado de toda a nação de Israel. E aí diz que Arão saía depois e declarava o povo limpo, perdoado, e era festa, gente. Festa, porque o problema do pecado havia sido solucionado. E não só o bode representava Satanás, pastor, como também todo aquele que decidir levar, esconder o seu pecado. Não confessa o seu pecado. Não confessar o seu pecado. Então ele vai levar toda a consequência sozinho. Ele vai ter que aguentar as consequências de ter escondido o seu pecado, de não ter entregue o seu pecado para não ter confessado ao Senhor. Interessante demais. Boa crença, bem importante isso que falou também, tá? Bom, e eu queria pedir aqui a Carol, a gente está aqui na parte do contexto, né? Eu queria que você nos ajudasse a contextualizar, porque esse julgamento, né, o dia do juízo, ou o dia da expiação, nada mais era do que um dia do grande juízo de Deus, do grande veredito de Deus, né? Onde, literalmente, o sacerdote saía e falava o que está escrito no Apocalipse, né? Quem é justo, continue justo, e quem é injusto, continue injusto, na prática da justiça. Quem é puro, continua puro, e quem é impuro, continua impuro. E da mesma forma vai acontecer quando Cristo voltar. E aí, Carol, como é que você se sente? Contextualiza a gente aqui, porque a Bíblia apresenta a realidade de que Deus é muito transparente, né? Ele faz questão de que a gente entenda esse processo. Não é como a gente vê alguns processos de julgamento, não entende. Os autos estão em segredo judicial. Não pode ninguém falar, só pode falar para trás. Não, Deus é diferente. Ele escancara para a gente não só o processo, mas ele faz questão de dizer assim: olha, eu vou ser justo, eu vou ser imparcial, eu vou dar a cada um de acordo com as escolhas que fizeram. É isso mesmo? Como é que funciona essa transparência aí? Se a gente for observar aqui no início da tirinha, a gente já vê que Satanás já desmentia o caráter de Deus no início, né? Uhum. Então, muitas acusando vezes, que Deus era injusto, né? Que Deus era injusto, e ele não é. Tanto é que muitas vezes a gente se pergunta, mas por que Deus não fez logo um estralar de dedos e exterminou tudo? Não, porque aí ele estaria dando razão para o inimigo. Mas uma interrogação, né? Durante todo esse processo, desde a criação do mundo até o sacrifício de Cristo, né? Principalmente aqui quando a gente está falando aqui na expiação, a gente vê todo esse processo que já aponta para um Salvador, né? E Deus de alguma forma já mostra a sua justiça e já mostra todo esse processo. Eu acho incrível que Deus
Ele é muito transparente, porque ele quer nos passar confiança. E ele não precisa, porque ele é Deus. Né? Jesus Cristo, e mesmo assim ele quer nos mostrar a confiança, que a gente pode confiar nele. Tanto é que a gente vai falar um pouco desse assunto depois, né? Mas a gente pode confiar em Cristo. Então essa semana a gente vai estar falando sobre a expiação, né? Que é, no caso, a eliminação do pecado. A gente vai entender um pouco isso, como que funciona. Porque quando Cristo veio e morreu, ali foi o começo, né? E ele está continuando agora no santuário celestial como sumo sacerdote. Alguém mais? Sim, e eu queria complementar também que esse julgamento, ele serve para não deixar nenhuma dúvida no coração de nenhum ser. Nem os seres celestiais, nem dos outros mundos, e nem os da terra vão ter dúvida nenhuma de que Deus é justo e do seu caráter. Então, no começo, quando Lúcifer ele saiu do céu, muitos seres ainda ficaram meio que mexidos, porque, imagine, um anjo... Tanto que ele trouxe vários com ele, né? Vários com ele. Conviviam com Lúcifer de todos os dias. Era uma pessoa, com certeza, cativante, que sabia conversar, que talvez demonstrasse interesse pelos amigos dele. Então, ver ele saindo assim... Eles pensavam assim, será que Deus foi justo? Será que precisava de tudo isso? E quando a gente foi vendo a história, foi se passando a história do mundo, tudo que se passou, todo o sofrimento que Jesus passou em vida e na morte também, mostrou a real intenção de Lúcifer. Nunca foi o bem de todos. Na verdade, ele sempre quis o seu próprio bem. O dele próprio. Então, foi exposto, né? Na morte da cruz foi exposto realmente qual era a intenção dele, que era de derrotar Deus, esmagar Deus. Só que ele não conseguiu tomar o lugar de Deus. E graças a Deus, pela morte de Jesus na cruz, a gente viu que o verdadeiro caráter de Deus, né? Ele só confirmou aquilo que sempre veio falando desde a eternidade, que ele nos ama, que ele fez tudo isso por amor a nós. Misericordioso, né? Misericordioso. Até o próprio trato dele com Lúcifer é uma prova da misericórdia dele, né? Exatamente. Da justiça dele, esperou, como um processo, ele esperou se mostrar os fatos, né? Esperou, vou dar o veredito. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. E quantas vezes ele chamou ele de volta, isso. né? Teve um processo, você ia falar? Eu ia comentar aqui uma parte aqui de domingo que fala assim: o juízo final mostrará mais uma vez que a justiça e a misericórdia de Deus estão mescladas de maneira inseparável em seu caráter, né? Sempre assim. Então Deus ele é um juiz, ele é justo, mas mesmo assim ele mostra a sua misericórdia, ele procurou outra solução que não foi contra os seus princípios. Isso é incrível, né? Isso faz a gente perceber que hoje, às vezes a gente está como que eu posso dizer? Não está valorizando a misericórdia de Deus. A gente está indo além, né? A gente não está fazendo nada. Você falou uma coisa importante, né? Porque Deus é sempre visto como um ser justo demais. Isso. Duro demais, não é? E quando você começa a parar para perceber o processo de transparência desde o céu, o que acontecia aqui na terra, o próprio santuário é a prova disso. Tá ali o ano todinho confessando e tal, e Deus aceitava a confissão e tal. Se o cara permanecia e se arrependia mesmo, no final do processo ele era perdoado. Mas Deus também é tão justo que, beleza, saímos lá, confessou o pecado, levou a ovelhinha lá, entregou, sacrificou, mas voltou a pecar. Você estava só aparentando que estava arrependido, né? Tá bom, mas no final vai revelar se você estava arrependido mesmo ou não. Verdade, a mesma coisa com o pecador, como também com o causador ou o originador do pecado, que no caso é representado pelo bode, né? Sim. Satanás. Mas eu queria comentar algo. Se você empieza a analisar, Jesus pode representar as duas ovelhas, porque você falou que uma ovelha era escolhida para morrer por os pecados e a outra vagava com os pecados que a gente não tinha arrependido. Então, Jesus... Ela representava só um, tá? Que era o que morria, na realidade, né? Não, para mim, quando Jesus morre, ele representa a ovelha que morria. Mas quando ele vuelve da morte e ele descende ao céu, pode representar outra ovelha, porque agora ele que intercede por nós ao momento de nós orar e pedir perdão a ele. Então ele fica com nossos pecados. Sim. E aí a ovelha que era o bode que era morto, né? Ele representava a Cristo, porque Satanás, primeiro que ele não tem nada com Jesus, né? E o segundo é que ele não morria. Ele não derramava o sangue. E o pecado só era perdoado através do sangue. Então, o outro bode, ele não... Entendi que isso quer dizer que o bode
que morreu e ressuscitou, que era no caso o que morreu por nós, que é Jesus, né? Sim, ele pode representar ele nessas duas fases. Ele morreu, ressuscitou e hoje intercede por nós. Mas o segundo bode que permanecia vivo, esse representava literalmente o diabo. Satanás. Que era o bode de Azazel, né? Claro. O demônio do Sim, deserto. mas eu entendi o que Faz você quis essa dizer, referência. não é? Mas o mais importante é saber que só existe perdão com derramamento de sangue. A morte. E esta é a única forma que Deus tinha para nos salvar. Como? Morrendo no nosso lugar. Simples assim. Só que um dia, essa é a grande verdade do dia da expiação, que era feito no santuário. Um dia, o pecado, ou o causador do pecado, vai pagar. Aquele bode vivo, ele é uma representação clara de Satanás, que um dia vai colher tudo aquilo que ele plantou. Começou no céu, fez Adão e Eva pecarem, causou toda a morte, né, que sofrendo desse mundo, fez Jesus sofrer, acusou Deus, o caráter de Deus, difamou a Deus, fez uma galera se perder, consciente ou não, um dia ele vai pagar. E o pior de tudo, né? Aqueles que ele enganou também, se não se arrependerem, se não aceitarem a Cristo, se não confessarem seus pecados, eles também terão que colher as consequências do seu próprio pecado. E agora, Simon, sim, mas eu entendi o que você quer dizer, tá? Mas a ideia básica é, esses dois bodes, um representa Cristo e outro o diabo, e esta era a forma que Deus tinha de dizer assim, olha, eu vou ser justo, misericordioso e vou dar o tempo necessário, não só para que o pecado se revele, como de fato ele é, Satanás é mau. Ali diz que por meio da morte de Cristo na cruz, Deus vindicou o seu caráter diante dos seres celestiais, todo o universo. Olha, agora, até a cruz, mas depois da cruz, nem os anjos maus têm dúvida, porque o caráter do diabo foi revelado, o que ele realmente queria fazer. Às vezes, ou na maioria das vezes, quem tem dúvida é a gente, né? Sim. Sobre quem Deus é, o caráter de Deus. Mas a cruz é o ato, achei legal, viu? O ato monumental de Deus. É como se fosse um monumento para o universo e esse mundo perceber o quanto Deus é amor, misericordioso, bondoso, paciente e fez e faz de tudo para poder nos salvar. Isso é um dos motivos também porque Jesus veio à Terra, né? Para Vindicar. mostrar, para revelar Mas o principal caráter motivo, de Deus. O principal motivo foi esse. Foi. De tabela nos salvar. Sim. Mas o principal motivo foi o pecado. Tá vendo o que o pecado faz? Mata. E eu morri. E eu vim mostrar o quanto Deus é bom. Essa é bom. Porque as pessoas gostam de fazer essa separação, falam assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Ele mata crianças, pessoas, várias pessoas. E não, Jesus é paz e amor. Eu gosto mais de Jesus. De Deus Pai, E na verdade eles são um. Então, Jesus, se Jesus é amor... Mesmo caráter, né? Mesmo caráter. Então, Jesus é amor, Deus é amor também. Deus Pai é amor. Quem Espírito vê a Santo mim, é amor. vê o Pai, né? E Simon diz que há, sim, um verdadeiro arrependimento. Até mencionei que tem um spoilerzinho aqui, né? Eu posso demonstrar, de alguma forma, que eu tô, mas na prática não pode ser verdadeiro, né? Como é que funciona esse verdadeiro arrependimento? Como é que é isso na prática? De acordo com o tema da semana aqui. Aqui fala que o verdadeiro arrependimento, ele fala também sobre o santuário terrestre que Deus mandou a construir quando ele estava no Monte Sinai. Então, o verdadeiro arrependimento, nesse tempo, era através da morte do cordeiro. Era demonstrado dessa forma. Tô arrependido, levava o cordeiro. Levava o cordeiro, aí eles matavam, e aí o cordeiro ficava com os pecados que você tinha feito. Mas também fala que era um arrependimento simbólico. E simbólico eu traduzo assim como... eu me vou arrepentir com esse, mas verdadeiramente eu estou arrependendo. Isso pode ser algo simbólico. Como, eu vou orar, vou pedir perdão, mas depois volto na a fazer... prática, volto a ter a vida que eu tinha... Volto a fazer o mesmo. Então... É uma evidência de que esse arrependimento não é verdadeiro. Não é verdadeiro. É como que eu fosse fazer algo simbólico para que os demais podem olhar que eu cambiei, mas na prática eu não cambiei. Esse símbolo não faz mudanças reais na minha vida, né? Não. Mas na prática, né, como você mencionou aqui, na prática, se eu, nos dias do Antigo Testamento, estava arrependido, estou arrependido, e por que arrependimento verdadeiro ele pode ser descrito dessa forma? Porque a gente imagina assim, era só levar um cordeirinho lá. Não, um cordeirinho era uma coisa valiosa. E ainda que você tinha que levar o melhor que você tinha. O melhor, então não era assim, não, era o melhor. Eu ia sentir, porque eu ia pegar do meu rebanho o melhor, não era uma coisa simples assim, ou a melhor novilha, dependendo do valor, ou o melhor cordeiro, que poderia gerar outros cordeiros também, que era um bem de valor na época.
Se eu era muito pobre, levava uma rolinha, mas eu tinha que levar. E quando eu fazia isso, objetivamente, embora fosse um símbolo, eu estava dizendo, eu estou arrependido do meu pecado. E eu sei o que o meu pecado causa. E ele tinha que ver o que o pecado causava. O que o pecado causava? A morte de um inocente. Cada sacrifício de um animal inocente era uma forma de Deus dizer assim, olha o que o pecado faz. O pecado faz seres ou pessoas que não têm nada a ver Faz derramar sangue de um inocente. sofrer. E era o que Deus queria colocar na mente do seu povo até Jesus vir a este mundo. E algo a destacar também é que o arrependimento ele tem que vir acompanhado de mudança. Então, se eu me arrependo, mas eu não mudo os meus atos, não vai adiantar de nada o sacrifício de Cristo, né? Então, é importante a gente fazer aquela avaliação do nosso coração para saber se eu realmente estou arrependido. Porque tem aqueles famosos pecadinhos de estimação, né? Que a gente tem, que a gente gosta de cuidar, que a gente gosta de acariciar, mas a gente não tem coragem de largar. E são esses que Satanás usa para poder nos atacar. São esses, né, que é a forma que ele, como anjo de luz, começa a se demonstrar na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter ali uma avaliação, uma mudança. Porque na época do Yom Kippur, os israelitas estavam em constante humilhação, né? E hoje, desde 1944, é a época em que a gente está vivendo. E é como a gente tem que estar com Cristo. Mas parece que a gente vive como se Cristo não fosse voltar, né? Ou se ele fosse voltar daqui 1000 anos e eu vivo a minha vida de boa e é isso, acabou. Né? Mas não, a gente tem que viver em mudança todos os dias, clamando o Espírito Santo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mantendo firme nossa confissão, né? Diariamente. Bom, achei legal aqui na parte do verdadeiro arrependimento que o dia da expiação era um momento muito solene, né? Ellen White até menciona, na escritura cristã, voz profética aos adventistas, diz que estamos vivendo no dia da expiação. Dias solenes, dias emprestados, dias pra gente parar e... Caramba, Analisar. eu tenho que ter tomar um rumo na minha vida, cara. Eu tenho que abandonar esse pecado, parar de ver esse negócio incubado aqui, encoberto, porque qualquer hora pode acabar para mim também, certo? Então, era uma forma não só de Deus demonstrar perdão, achei legal essa lição aqui, mas era uma forma de Deus demonstrar como é que ele vai solucionar tudo. E a solução de Deus é, claramente, dar um veredito final sobre o pecado. Óbvio que se eu estiver apegado ao pecado, eu vou junto. E é o que Deus não quer. Porque ele deixou claramente, ao dar o seu filho, assim, eu não quero que você morra. Eu quero que você viva. Então escolhe a vida, rapaz. Para que você vai de morte, escolhe a vida. Escolha o meu filho. E isso é suficiente para a gente poder ser salvo se a gente se manter ao lado dele. Acho que o legal de expressão é se manter ao lado dele durante o ano todo e estando com ele, mantendo firme a minha confissão. É por isso que a gente tem que chamar o pecado pelo nome, né? O nosso, né? Isso aí. Nosso pecado pelo nome e não deixar para depois, porque pode não haver um depois. E aí, se você for confiar no tempo, ele é aquele único tesouro que não tem como reaver. Verdade. Aí, depois que é perdido, já era. E aí, Laiane diz que haverá um tribunal cósmico, né? Achei muito da hora isso aqui. No Daniel capítulo 7 fala sobre isso também. Os livros foram abertos, Deus se assentou no seu trono. Mas a gente tem uma forma assim, mais didática de compreender, né, como funcionam essas fases do juízo. Destaca um pouquinho mais pra gente aqui, como é que funciona, o que Deus ensinou em sua palavra sobre como vai funcionar esse tribunal cósmico aí. Sim, como a gente havia comentado antes, né, o julgamento vai servir para que cada criatura do universo, ela saiba exatamente do porquê as decisões foram feitas. Nossa, fantástico. E a gente pode dividir, né? Perdão, você tocou num ponto importante aí. Por que ele fala tribunal cósmico? Porque não é uma coisa só que se limita à Terra, né? É um julgamento que vai abranger todo o universo, né? Os seres celestiais, tudo, porque o pecado afetou até o trono de Deus. Já pensou? Perdão, continua. Exatamente. E a gente pode dividir o juízo, né, em 3 fases. O primeiro juízo, a primeira fase é o juízo investigativo pré-advento. Foi aquele que começou em 1844, né? Bem conhecida, aquela passagem lá de Daniel. E nós sabemos que foi o início como posso dizer... Lá estão sendo analisados no céu, né? Os registros que nós temos. A vida, como estamos dizendo agora, né? Exatamente. De quem já passou também, né? De quem já morreu, já foi analisado, já foi dado o veredito, salvo ou perdido. E está sendo feito até agora, né? Deus ainda está nessa fase do juízo investigativo, está sendo feito essa avaliação. E é aqui que é decidido. Então, essa fase é o que acontece antes da volta de Jesus, não é isso? Exatamente. Beleza. Essa fase que nós estamos vivendo agora e é a fase que vai ser decidido, está sendo decidido o destino de todos. Essa é a fase que eu tenho que escolher.
Exatamente. Beleza. Aí tem outra fase. Qual é a outra fase? A outra fase é o juízo milenal, que é o juízo que vai acontecer durante os 1000 anos que nós Beleza. estivermos no céu. Então depois que Cristo vem à Terra, retira a gente, Exatamente. vai ter um período de 1000 anos. E o que acontece nesse tempo aí? Lá nesse tempo a gente vai ter muitas surpresas no céu, né? Então, por que fulano não está aqui? Ou então, por que fulano está aqui? O porquê? Eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Ele faz 3 surpresas, né? Eu estar lá, meu Deus, eu tô aqui. Segundo, alguém que eu achava que deveria estar, E não está. vai estar. E outros que eu jurava que não iam estar. Então lá. Então tá. E lá a gente vai querer saber o porquê. E nesse juízo milenal a gente vai ter acesso a esses registros. Nossa. E a gente vai poder ver por que fulano não está aqui. Deus é muito transparente, né? Ele nem precisava, né? Mas Por fora, mas ainda né? vai mostrar. A vida, vivia uma vida, só que secretamente tinha outra. Então, coisas que nós não temos como saber, mas Deus em sua infinita graça e os anjos relatores tem tudo em mão. Então, a gente vai ficar sabendo lá, vai se entristecer, mas a gente vai entender a justiça de Deus. Aqui não vai ser mudado nenhum destino, aqui a gente só vai comprovar Então, o que já foi nessa fase, decidido. É só para comprovar. É só para comprovar. Ok, então investigação, comprovação. E qual é a última parte? Qual é a última fase do juízo? O juiz executivo, que vai acontecer depois que acabar os 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer, né, aqui à Terra, e Satanás será solto, e aí quando ele for solto, ele vai reunir todo mundo, né, os mortos que vão ressuscitar na segunda vinda, vão se unir a Satanás, e eles vão assim, tem muita gente aqui que tem muito Da terceira conhecimento de vinda, guerra. Assim. Na segunda vinda. Bora, a gente tá em maior quantidade, bora lá invadir esse lugar que a gente devia estar lá, por que a gente não tá lá? A mesma visão, né? Fruto de alguém que não está arrependido verdadeiramente, como o Simon falou, né? Por favor, queria entrar à força na cidade, falando e tal. Olha, diferente, o justo vai participar do juízo de comprovação no céu, dos 1000 anos, vai dizer assim, o senhor estava certo. Realmente, Fabrício não está lá porque ele viveu uma vida assim, sabe? O senhor é justo mesmo, senhor. Meu filho não está aqui, meu irmão não está aqui, o senhor é justo. Já o ímpio, que nunca se arrependeu depois dos 1000 anos, ele vai falar assim, não, por que Fabrício está lá dentro? Se ele está lá também pode, se ele é um pecador, por que? Aí vão invadir. Porque tá errado, o julgamento foi feito errado. Esse juiz aí é errado. Ele não é justo. A gente tá aqui fora, isso é uma injustiça, porque se eles estão lá dentro, são pecadores também, e nós também somos, por que nós estamos aqui fora? Vamos invadir. Percebe como é diferente? Porque quem está arrependido, ele reconhece verdadeiramente de que Deus é justo, de que ele não merece nada, de que ele está ali só porque Jesus morreu por ele. Quem não está arrependido, mesmo depois dos 1000 anos, eu falei até, tentei te contar que eram 3, né? A terceira vinda, porque vem a primeira, que ele veio como criança, a segunda, que ele vai vir buscar a gente, e depois é a terceira. É verdade. É na terceira, que ele vai também ressuscitar todos os ímpios, né? E eles irão receber o seu veredito. E aí, não vai ter como. Depois dessa fase, eles vão ter que reconhecer. Sim. E só um Que comentário. Deus é justo. No céu a gente vai ter muitas surpresas, né? Mas com certeza que eu não quero ter é de que eu não vou estar lá, né? Porque a gente aqui, estudando um pouco sobre as 3 fases do juízo, o juízo investigativo é o único que a gente tem para poder parar e realmente pensar. Porque é hoje, né? Hoje é o dia. Na verdade, hoje não, é agora. É agora o momento de mudança, né? Todos os dias, todos os momentos eu tenho que estar ali analisando e entregando as mãos de Deus, porque senão a gente vai rodar e Eu não queria vai ser até bonito. lançar uma pergunta para vocês aqui, viu, Carol? Me ajuda aqui, o Simon também, aqui a Laiane. Eu achei legal essa pergunta aqui da parte aqui do comente, ó. De que forma compreender o juízo divino, as fases todas e tal? Estamos no dia da expiação agora, né? Profeticamente falando. De que forma compreender o juízo divino deveria transformar a maneira como a gente está vivendo agora? Como é que saber de tudo isso afeta a minha forma de viver agora? Eu queria ouvir vocês aí. Eu acho que isso, de alguma forma, hoje é o momento de eu me entregar nas mãos de Deus, porque eu dependo só dele. Né? Só que essa dependência vai até um certo momento. Porque quando a gente chegar na segunda fase, não vai haver mais chances, né? Então, é o momento agora que Deus está me chamando, que Deus está chamando. Olha, Carol, Laiane, Simon, Fabrício, hoje é o dia, é agora. É o momento de vocês se entregarem. Arrependam-se verdadeiramente dos seus pecados e abandonem aquilo que vocês estão cometendo que não fazem vocês se aproximarem de mim. Porque quanto mais a gente deixa isso, mais o Espírito Santo vai se afastando da gente, né? Porque eu acredito assim, que a porta da graça, o afastamento do Espírito Santo vai acontecendo aos poucos, né? Isso é a gente mesmo que faz, né?
A gente endurece o nosso coração. Isso. E aí, depois que endurece o coração, a gente pensa assim, mas porque eu vou... Não precisa de arrependimento, né? Pensa que não precisa de arrependimento. E se a gente pensa que não precisa de arrependimento, então... A gente não precisa de Deus, a gente é suficiente, né? A gente não Vou confessa pro o céu nosso pecado. sozinho. Voltando na pergunta que o pastor fez, como afeta o que a gente já conhece em nossa vida? Eu sinto que afeta também em nosso relacionamento com Deus. Sim. Porque você, sabendo isso, você pode actuar da melhor maneira, mas você atua por medo ou por amor? Boa. Porque você pode actuar bem, porque tem medo de que aconteça isso, de você não estar Medo no de se céu. perder, né? Medo de se perder, ou medo de você não estar no céu e que a gente olhe porque você não está. Então, você está actuando dessa maneira por amor, porque lo dice a Bíblia, ou por medo às consequências. Então, é legal demais, hein? Você me tocou num ponto importante. Como é que isso deveria afetar minha vida? Saber tudo isso, como deveria afetar minha vida? Eu acho Primeiro- que o único medo que... Desculpa, pastor. Vai lá. Eu acho que o único medo que a gente deveria ter em relação a Deus é de não passar a eternidade com Ele. É isso. Boa. É o único medo que deveríamos ter, porque vai ser a maior perda dos perdidos é isso. Verdade. É não ter a presença de Deus. É por isso que Saber aqui que na lição fala, né? Tava que nas mãos e perdeu. você teve todas as oportunidades da vida para poder estar perto de Cristo. E eles vão saber disso, porque vai passar na mente deles. E saber que você perdeu por Uma grande besteira. oportunidade. Por bobagem, verdade. Por bobagem. E um ponto importante, você tocou, sabe, tocou num ponto importante demais em relação à questão de confiar ou conhecer. Acho que o juízo, ele revela mais do que como é que Deus vai solucionar o pecado, como é que ele vai destruir Satanás. Para mim, o que mais me impressiona no juízo, o que mais me afeta é, cara, como eu posso compreender que visão incrível eu tive do amor e do caráter de Deus ao conhecer sobre o juízo. Porque ele é muito transparente, ele é muito misericordioso, ele é muito justo. Todo o processo desse julgamento, desse dia da expiação, Deus revelou para mim, olha, Fabrício, olha, tudo o que é necessário fazer para te perdoar, eu fiz. Você pode confiar em mim. Não pode ser por medo. Tem que ser por amor, tem que ser por gratidão, tem que ser por reconhecimento de que eu paguei seu pecado. Eu recebi, o Santo representava ele mesmo, né? Eu recebi o seu pecado. E eu paguei o preço pelo seu pecado. Agora eu vou destinar para quem é o causador. Então, sabe por que eu estou te mostrando tudo isso? Só para revelar o quanto eu te amo. Então, eu achei até uma lição, já passou de jovens, tá? Mas achei muito lindo e gravei essa parte. O juízo de Deus, ele não existe para revelar os nossos pecados, porque Deus já sabe tudo. O juízo de Deus, ele não existe para revelar o quanto a gente é mal. Porque a gente, né? Deus sabe, a gente também sabe que é mal. O juízo de Deus existe para revelar o quanto Deus é bom. O quanto Ele nos ama. O quanto Ele é confiável. O quanto Ele é misericordioso. Então, por isso que quando Jesus vem aqui, Ele vindica, né? Ele limpa o nome de Deus. Porque o juízo veio para revelar o caráter de Deus. Isso que é extraordinário. Então, conhecer sobre isso aqui é um privilégio, porque você está conhecendo o caráter e como é que ele faz para resolver definitivamente o problema do pecado. Hipertexto, gente, o tempo tá correndo, hein? Eita, vamos voar aqui, ó. Tá em cima, vamos lá. Hipertexto, a palavra-chave da semana é julgamento. Começando aqui com a Carol, qual é o texto que você escolheu, qual é a palavra que você queria acrescentar aqui, Carol, nossa rede semântica. Corre aí, vamos lá. Eu escolhi aqui Apocalipse 14:7, que, deixa eu abrir, Vamos lá. que diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui, né, é a primeira voz, e eu escolhi a palavra juízo. Legal. Então, eu escolhi a palavra porque nós estamos realmente vivendo, né, a primeira fase do juízo, né? Então, como a gente tinha falado anteriormente, agora é a hora da gente realmente se prostrar perante Deus e o adorar. Porque é agora que a gente tem essa oportunidade, depois a gente não vai ter, né? Eu lembro que eu estava lendo um comentário que estava falando que muitos não vão ter mais essa oportunidade e vão sentir saudades, né? Vão sentir fome do pão da vida e não vai ter. Então, agora é a hora da gente se alimentar verdadeiramente de Deus. Boa. Lembrando, viu? Você tocou num ponto importante, né? Juízo. Que o juízo de Deus é para salvar. Acho que é o mais lindo dessa mensagem, é que o juízo de Deus não é para condenar, É para salvar. Simon! O texto que eu escolhi é Levíticos 23:27. E ele fala assim: mas os 10 dias deste sétimo mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se, tragam uma oferta queimada ao Senhor.
E a palavra que eu escolhi é oferta. Porque a oferta era que você libertava do pecado nesse tempo. Uhum. Então, a oferta é muito importante porque você, voltando ao que a gente falou há um tempo, você levava o melhor de você. Você não levava o que você não queria, você levava o melhor para ser perdoado por seus pecados. Então, a palavra é oferta. Beleza, demais. Oferta que era um item fundamental, né, na questão do processo de julgamento, né? Era a única forma que o pecador tinha de ter chance, né, de perdão e salvação, né? Muito legal. Oferta. Julgamento, oferta. Jesus foi e é a nossa oferta, o que garante a nossa absolvição, né, nesse julgamento, porque ele estava assumindo o nosso pecado, né, para salvar, e o que ele fez através do seu sacrifício, da sua oferta. Laiane. Bom, o verso que eu escolhi foi 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 9, que diz assim: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, a palavra que eu escolhi foi espetáculo, porque nossa terra, nosso mundo é um exemplo do que o pecado pode fazer na vida daquele que escolhe se afastar de Deus. Nossa. Então, às vezes a gente fica com dúvida assim, mas será que depois que tudo for renovado, tem chance de alguém ainda pecar? Nós somos o exemplo do que pode acontecer. Ninguém mais vai querer pecar depois disso. Depois de tudo que aconteceu. Depois de ver o planeta Terra, ninguém mais... Ninguém vai assim, já entendi, não é pra mim esse negócio. A Terra já mostrou pra mim o quão ruim é o pecado, o quão desgraçoso ele é na vida de um ser humano, na vida daquele que tem ele, né? Que se apega ao pecado. Né? Que se apega ao pecado. É verdade. Então, acho fantástico essa questão do julgamento, saber que Deus, ele vai... E, por amor a gente, né? A gente não entende, né? Por que Deus resolve logo, né? Quando tem problema, a gente tem muito essa pegada, né? Por que Deus permitiu? Por que não sei o quê? Paciente. E tá, a gente fica o tempo todo, e aí eu fico imaginando Deus, que é seguramente o mais interessado que acabe tudo, pacientemente permite que o pecado se revele, se mostre, para quando ele for fazer o veredito, ninguém ficar com dúvidas. Agora imagina, hoje a gente já tem essa consciência, né? Cara, pecado é ruim, é mal, a gente volta de vez em quando pro pecado. Imagina a nova terra que não vai ter mais tendência pro pecado, não vai ter aquela natureza mais puxando a gente pro mal. A gente, óbvio que a gente não vai querer nada. Por quê? A gente lembrar do que ficar, as únicas marcas que ficarão no universo inteiro. O mundo vai ser restaurado, tudo vai ser mudado, nossa natureza, nosso corpo, nossa mente, tudo. A única marca vai ser As marcas da mãos cruz. machucadas de Cristo. Só de olhar, nossa, nunca mais eu quero isso aqui, nunca mais. E quando olhar não vai ser culpa, não, Senhor maravilhoso. Vai ser Como gratidão, o Senhor é bom, né? Gratidão. Que é o que deve ser hoje, como o Sábio falou, gratidão. Servir a Deus por amor, por gratidão, não por medo ou por pressão. Caminhando para o final, nosso tempo acabou, queria pedir ajuda aqui da Carolzinha mais uma vez. É fundamental, Carol, nesse processo, nesse grande julgamento, ter essa confiança plena nesse sumo sacerdote. Por que é tão importante ter essa confiança nesse sacerdote? Bom, eu vou falar isso por mim, né? Às vezes é muito difícil a gente confiar em Deus, né? Mas eu acredito que a confiança em Deus é um exercício diário. Você tem que buscar conhecer Ele, porque não tem como eu confiar em você, né? confiar em você se eu não te conheço, né? Então, buscar conhecer a Cristo. E principalmente, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vai entender algumas das decisões de Deus, né? Por exemplo, a respeito da expiação, que a gente estava estudando em Levítico 16, a gente entende todo o processo e como que, de alguma forma, isso influencia nos dias de hoje. Então, a gente vê a misericórdia de Deus e a gente vê o sumo sacerdote entrando em cena, né? Porque, como eu falei antes, Cristo deu início a nossa aqui, né, na Terra, através da sua morte, né? E agora ele está continuando todo esse processo no céu. E ele mostra a sua misericórdia, ele mostra o seu amor por nós. E a gente tem que ver isso e observar e meditar em Cristo, né? A gente tem que meditar nas obras que Deus fez, porque é muito importante. Você tocou num ponto importante, né? Porque o que gera confiança no relacionamento é conhecer. Conhecer. E quando a gente começa a perceber o que Jesus fez para poder nos salvar, isso desperta em nós uma confiança meio que quase que automática, né? Aqui diz que
O santuário terrestre era apenas uma cópia do céu, né? Uhum. Tudo que acontecia aqui na terra era apenas um reflexo do que aconteceria no céu. Então Jesus é a oferta, cara, ele morreu por mim. Ele é o sacerdote que pegava o sangue da oferta e levava para o santuário. Ele é o meu intercessor, ele é o caminho que me leva até Deus, né? Mas ele é mais do que isso, né? Ele é o meu sumo sacerdote, ele é aquele que intercede na presença de Deus por mim. Quando falo interceder, não é só, ai Senhor, abençoa a Laiane. Não, não, não. Eu estou aqui no lugar dela. Olha que louco. Eu represento ela. Eu sou advogado. Advogado é isso. Advogado é... Fica calado aí, viu, o que eu falo, tá? Fala nada, só fica aí. Eu agora... Você autoriza ser advogado? Sim. Então, eu vou falar. Eu vou defender você. Essa é a realidade do sumo sacerdote. Como irmão mais velho, né? Ele isso é aí. representante. E não tem, diz o texto de Hebreus, né? Ele não tem vergonha de ser da nossa família. E a gente é todo detonado, todo errado. Às vezes a gente ama o pecado. Se arrependeu? Tá bom, então eu vou te defender agora. Então, o sumo sacerdote existia para isso. Então, Jesus, ele é confiável por quê? Cara, ele é da nossa família. Deus se tornou homem para garantir a mim e a você. Olha, eu sei quem você é. Aliás, eu não só sei como você. Achei legal. Tá em outra lição. E uma parte aqui, só quero complementar, é que aqui na lição fala, ele é o nosso representante. Quando eu penso nisso, eu fico observando que diante de todo o universo, diante de todo o cosmo, Cristo, né, tem coragem de falar, bater o martelo e dizer que eu represento eles. Uma raça como a nossa. Eu represento ele, mesmo sendo pecador, mas a gente não tem coragem de bater o martelo e falar que Cristo é meu representante. Né? Então, isso que a gente deve exercitar a nossa confiança em Deus. Né? A gente tem que dizer que Deus está lá no céu por mim, porque... Né, eu gosto muito de observar, ver na internet, quando as pessoas falam muito dos cristãos, né? E eles comentam às vezes que é porque vocês são pecadores igual a gente e tal. Não, a diferença é eu sou pecador. Mas eu não quero viver no pecado. Eu busco uma esperança. E lá no céu tem alguém que está fazendo uma mudança em mim, que é Cristo. Então isso é interessante. É assim que a gente deve, de alguma forma, exercitar a nossa confiança. Eu leio o texto aqui? Achei o texto aqui. Ó. Sim. Não é spoiler não, tá aqui já nessa lição. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais poderá se romper. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Como não confiar num Deus assim? Ele é confiável. Ele é o nosso representante. Ele tem autoridade para representar a gente. Porque e o mais na pele, né? Ele ama a gente, né? Tanto que se tornou um de nós, né? Então, essa consciência de que estamos nos dias investigativos, desde 1844 para cá, 1844 para cá, travou aqui, gente. Saber que tem alguém que está dia e noite diante de Deus, intercedendo, clamando, para que o Espírito Santo atue na minha vida, para que eu me arrependa, para que eu me pareça com Ele, para que eu entenda o amor dEle. Como não confiar num Deus assim? A salvação não depende do nosso desempenho. Depende do desempenho dEle. Já pensou, cara? Então, só confia nele, no que Ele está fazendo, diz aqui no texto, né? Ao nosso favor. E compreender isso, finalizando aqui, viu lá, Carol? Deveria encher o nosso coração, né? De alegria. De alegria, de confiança. Não de dúvida. Será que não será nada, irmão? Pode confiar. É para ter segurança. Eu tenho um representante que sabe o quão difícil é viver num mundo desse. Top, boa. De tentações. Tudo que um dia um ser humano pode sofrer, Jesus sofreu 10.000 vezes pior. Então ele sabe o quanto nós é difícil viver aqui. E é por isso que ele é nosso... Pecado, nós podemos ter confiança na sua intercessão, porque ele sabe e vai interceder por nós. E ele nos ama e vai nos defender como o irmão mais velho defende o irmão mais novo. Assim, olha, ele fez errado, mas se arrependeu. Você não vai tocar nele. Você não vai tocar nele. Sensacional. Caminhando para o final aqui, eu queria ouvir as considerações finais. Nosso tempo já estourou, gente. Vamos lá. Enfrentando os registros da vida, né? Como é que vocês se sentem? Queria ouvir considerações finais de vocês aqui. Tem vários textos aqui de Ellen White, achei ele fantástico demais. Vale a pena ler, leia, medite, porque é incrível. Mas vocês aqui na mesa, aqui, nossa bancada, como é que vocês se sentem em saber que tudo está registrado? Tudo, cara. O bom, o ruim, o certo, o errado. Até as intenções estão lá registradas. E nós não seremos julgados só pelos nossos atos. Nós seremos julgados até por aquilo que a gente não fez, sabia que tinha que ter feito e não fez. Até pelo bem que a gente deveria ter feito e não fez. Como é que vocês se sentem ao saber disso?
Eu queria ouvir vocês e o que vocês tiraram, extraíram da lição dessa semana para vocês e que vocês queriam compartilhar com os jovens. Começando aqui pela Laiane. Sim. Eu queria ler aqui um verso que tem aqui na sexta-feira, que diz assim: ao lado de cada nome nos livros do céu estão escritos com tremenda exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda a hipocrisia dissimulada. Então, é muita coisa. E quando a gente pensa sobre isso, eu fico grata a Deus porque nós temos a chance, agora que estamos no dia da expiação, né? Porque o momento que nós vemos agora é o dia da expiação. Uhum. Então, como posso dizer? Nosso procedimento agora deve ser o quê? Colocar o nosso coração contrito. Assim, Senhor, reconhecer que a gente é isso aqui mesmo. Exatamente. O quão mal nós somos, porque mesmo que a pessoa possa ver de fora atos de bondade, aquela capa toda que a gente faz, aquela fachada, nós sabemos o que nós pensamos. Uhum. Nós sabemos o que a gente fala dos outros. Os julgamentos que a gente faz. O julgamento que nós fazemos, às vezes, que a gente não fala, mas que fica na nossa cabeça. Então, sabendo disso, a gente sabe que a gente é mal, que não tinha como a gente se salvar por nós mesmos. Não tinha nenhuma chance. E por isso, graças a Deus que nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós, um Salvador que nos entende e que lava os nossos pecados. Mas para isso, nós precisamos confessar eles. Então a gente não pode guardar. Então, se eu tenho um pecado, mesmo que eu achei insignificante, ele tem que ser confessado, ele tem que ser levado aos pés de Cristo, sim. Porque senão eu vou levar ele e ele vai me fazer perder o céu. Então, coisas pequenas, não vai ser uma pessoa que eu matei, às vezes um pecado grandioso que vai me deixar fora do céu. São coisas pequenas, coisas insignificantes. E é isso que vai matar mais do que o fogo. Eu diria assim, verdade. Muitas pessoas que vão morrer no lago do fogo e enxofre já morreram antes, porque sabiam que poderiam estar no céu, mas ficaram no lago do fogo e enxofre por coisas bestas, coisas insignificantes, verdade. Que se tivessem largado na hora certa, teriam feito toda a diferença. Não teriam que passar pelo que passaram, né? Exatamente. Sion! Bom, nessa parte da lição, fala enfrentando registros da vida. E se você lê a lição, fala que quando a gente chegue no céu, vai ter o julgamento. E aí é onde você vai ter que enfrentar todos os registros da vida. Porque todos os livros vão anotando tudo o que você faz. O que você faz, o bom, o ruim, o que você pensa. Ele está tudo escrito. Então, basicamente, você depois vai ter que enfrentar-se a dos próprios actos. O que você fez, você vai ter que enfrentar. Então, até também um texto importante, né? Eclesiastes fala assim, olha, jovens, curta a vida. Aproveita, tal, você é jovem, né? Então lá. Mas saiba que um dia você vai ter que prestar conta de tudo. Por quê? Até o que está incubado, encoberto, teremos que prestar conta. E Paulo fala que um dia teremos que prestar conta diante do tribunal de Deus. Nós temos duas opções, né? Morrer de medo, fazer tudo, mas no final das contas saber que vai, né, prestar conta. Ou, Senhor, eu realmente preciso de mudança, eu preciso colar no Senhor. E eu não vou chegar lá com medo. Ao contrário, que eu sei quem está do meu lado. Então, saber que nesse julgamento, né, esse processo que está em andamento, lá a gente vai só comprovar. Aqui é o momento da gente parar e refletir e voltar atrás, quem sabe, né? E reconhecer que precisa de um advogado, de um salvador, de um representante, de um intercessor. O legal, para mim, particularmente, é saber que eu tenho. Então, eu quero aproveitar, já que eu tenho. Últimas considerações aí, Carol? Quando eu penso assim nos registros da vida, eu fico pensando, cara, tá tudo meu anotado. Meu Deus, eu tô perdida. Mas aqui tem um versículo aqui em Isaías 43:25 que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Amém. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Amém. O incrível de tudo isso é que Deus não faz questão de lembrar, né? Isso já passou. E agora, né, após a primeira fase do juízo, a gente vai ter uma vida nova. E hoje a gente tem a oportunidade de ter uma vida nova, né? Eu não me recordo se é em Salmos 30:10 que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 51. Então, realmente agora é a hora da nossa mudança, né? Porque a gente tem que parar para analisar que o tempo está passando. E como a Laiane falou, né, o tempo é precioso. Então a gente tem que valorizar o tempo. Embora tenha tudo registrado, né? É bom demais saber, né, que aquilo que eu fiz de errado, através do sangue de Cristo,
Eu achei legal, né? Por amor de mim. Porque eu te amo também, mas é por amor a mim, ao meu caráter, com fidelidade ao meu caráter, que é diferente do seu, que não é confiável, o meu eu vou perdoar você. Então tá registrado, mas se você quiser eu apago. Apago tudo com o meu sangue. Isso deve encher nosso coração de alegria e de segurança. Tá bom? Simon, ora pra gente. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque você deixou todas essas enseñanças, Senhor, para não nos perder. Te pido para que você nos siga dando sabiduría, Señor, y nos siga brindando tu Espíritu Santo para seguir estudiando, Señor, y no nos perder en un camino. Todo eso te lo pido y agradezco no nome de tu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Simon, pela parceria, pela companhia. Muito bom, viu? Obrigado, Laiane. Isso é demais. Muito bom. E Carolzinha, você é fera, hein? Solteira, mas fera. Vamos lá. Não precisa anunciar. Obrigado a você também aí de casa que acompanhou a gente, ouvindo assim nesse podcast. Esperamos que você tenha parado para refletir nesse veredito cósmico que um dia vai ser dado, gente. Já o dia do juízo no passado, da expiação, já é um anúncio disso. Estamos nesse momento agora e não se iluda, Deus vai dar fim ao pecado e acredita, Ele não quer que você vá com Ele, então aproveite agora. Você tem um advogado, você tem um sacerdote, tem um sumo sacerdote, alguém já morreu por você, já foi a sua oferta, então só aceite, saiba que nesse julgamento existe alguém que está disposto a te defender, e não é para te condenar, é para te salvar aquele que aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Amém. Tá bom? Eu queria animar você também a compartilhar esse conteúdo, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, também no YouTube, e aproveitar também esse conteúdo que existe para poder motivar você a aprofundar, a se achegar em um relacionamento íntimo com aquele que já garantiu tudo para que você tivesse acesso à eternidade. Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau! Caramba,